Vamos ler o livro de hoje, 2 Samuel, capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Versículo 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Que compraram, a criaram. E ela tinha crescido como ele, e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. No versículo 4. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para a viajante que vieram a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vieram a ele. No versículo 5. E então o furor de Davi, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse de maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, e te injuriei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei casa de teu senhor e as mulheres de seu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto ou pouco, mais te acrescentaria tais coisas. No versículo 9. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, e a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. No versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. No versículo 11. Assim diz o Senhor: e eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas
mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. No versículo 12: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. No versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. No versículo 14: todavia, porquanto com este feito destes lugar sobremaneira, o que os inimigos do Senhor blasfeme também, o filho que te nasceu certamente morrerá. No versículo 15: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria dera a Davi, e adoeceu gravemente. No versículo 16: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. No versículo 17: então os anciões de sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. No versículo 18: e sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porquanto dizia: e eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. No versículo 19: e ouviu, porém, Davi que os seus servos falaram baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então, no versículo 20: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestido, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. No versículo 21: e disseram-lhe aos seus servos: que é isto que fizeste pela criança? Viva, jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança te levantastes e comeste pão? No versículo 22: e disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? No versículo 23: porém agora que é morta, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fizê-lo mais, e voltará eu? Irei a ela, porém ela não voltará para mim. No versículo 24: então consolou Davi a Batsabe, sua mulher, e entrou ele, se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. No versículo 25: e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Jesidias, por amor do Senhor.
No versículo 26, entretanto pelejou Joabe contra Rabá e dos filhos de Amon e tomou a cidade real. No versículo 27, então mandou Joabe mensageiro a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. No versículo 28, ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade de Tomaá, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela ao meu nome. No versículo 29, então ajuntou Davi todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e o tomou. No versículo 30, e tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo o peso era de 1 talento de ouro, e havia nele pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. No versículo 31, e trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras e as tolhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém, meu amado irmão? Isso aqui falou um pouco, né, sobre a Natã, né? Deus enviou Natã para poder dar um castigo no rei devido ao adultério que ele cometeu. E o Senhor teve misericórdia dele, e ele, com grande arrependimento, Deus ouviu o seu arrependimento. Então, meus amados irmãos, a gente erra, mas não deve continuar errando sempre. Aquele erro que a gente fez grave, nós temos que evitar, porque Deus também não se agrada. Você peca, você faz toda coisa errada, depois você pede perdão a Deus, você volta, faz tudo de novo. Deus não se agrada desse jeito, não. Então você tem que colocar na sua consciência de que você errou, e você tem que pedir a Deus misericórdia e falar assim: desse erro eu não quero errar mais. E assim Deus, ele vai criando o caminho, vai dando força para nós, e nós vamos vivendo conforme a vontade de Deus, tá bom? Então, se você pecou, não peques mais, não erre mais, e siga ao Senhor. Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração. Deus seja eternamente louvado. Amém?